Domplex. Ilha do Pico, Açores. Já todos ouviram falar da história heroica que está por detrás das vinhas do Douro. Mas quantos conhecem as vinhas do Pico e a sua incrível epopeia? Aqui, no Pico, os homens fizeram o vinho brotar da pedra. Como já acontecera com as vinhas do Douro, em 2004, a Unesco reconheceu os cerca de 1000 hectares das vinhas velhas do Pico como património da humanidade. Um reconhecimento devido. Se alinhássemos as paredes das vinhas velhas do Pico, elas dariam 2 voltas à linha do Equador. A Ilha do Pico é a mais recente do arquipélago e das 9 ilhas, a mais misteriosa e magnética. A natureza do Pico apresenta-se prodigiosa. A montanha Vulcão, cujo topo é o mais alto ponto de Portugal, os campos de lava fossilizada, as grutas, as lagoas, uma das mais ricas biodiversidades da Europa. Mas não é exatamente da natureza do Pico que trataremos hoje aqui. Hoje vamos falar-lhe de como conseguiram os picoenses, ou picarotos, transformar uma terra que no início foi descrita como negra e monstruosa. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Manel Tomás, aqui na Ilha do Pico, a vinha brota literalmente da pedra e brota porque os homens a fizeram brotar da pedra. Exatamente, isso é evidente, basta olhar para aqui para vermos como da rocha nasce a vinha. Aliás, esta vinha foi plantada à força do picão e da barra, uma barra de ferro que penetravam na rocha, depois colocavam um pouco de terra e lá enfiavam a vara, o bacelo, para depois dar esta maravilha. Colocavam terra, portanto, terra. Aqui não há, se picarem por baixo não encontram terra? Em alguns casos há terra, mas noutros não, e nessa altura era preciso ter terra para que traziam de outras partes da ilha? Sim, sobretudo o faial. De outra ilha. É preciso pensar que estamos no final do século XVI, sobretudo princípio do século XVII, em que as comunicações, os caminhos são muito mais fáceis pelo mar do que por terra. Claro. Não há caminhos até às Lajes do Pico ou até São Roque do Pico onde havia terra de qualidade. Aliás, há uma terra
nas Lajes do Pico, chamada terras, exatamente pela qualidade das suas terras. Portanto, era mais fácil atravessar o canal do que ir a outras partes da ilha. Os homens da fronteira, esta fronteira virada ao Faial, tinham muito mais facilidade de deslocar-se de barco ao Faial e trazer alguma terra em sacos ou cestos. É um trabalho insano, é uma autêntica epopeia. É um trabalho incrível, porque esta zona também não tinha apetência para outras produções. E a vinha foi vista como uma solução para resolver o problema das pessoas desta zona, não é? E foi assim que tiveram o engenho e a arte de furar a rocha. O Manel é um picoense ou picaroto, sei que se pode dizer das duas maneiras, um natural do Pico, acabou depois de ter saído para estudar por regressar ao Pico e onde vive, e lembra-se do seu pai a trabalhar esta vinha, exatamente, que lhe pertencia. Sim, sim, lembro-me e sei, claro que não me posso lembrar, mas sei que ele dizia-me, foi quando ele saiu da tropa, aí no final da década de 40, que esta vinha foi recuperada, foi feita a recuperação desta vinha. O meu avô adquiriu esta vinha e com os filhos replantou, por volta do ano de 1950, replantou toda esta vinha. Esta vinha, como já reparou, tem várias divisórias. Esta que nós estamos aqui mais pequena é que se chama o corral. Um conjunto de corrais em fila forma a canada. E depois o conjunto das canadas forma um jeirão ou jarão. Costumam dizer jarão, mas será derivado de jeira, ou seja, provavelmente uma medida de trabalho. A capacidade que as pessoas tinham de arranjar aquele espaço durante um certo tempo, dividiam a vinha para melhor controlar também todo o trabalho de manutenção, de sulfatar, de moldar e depois também de vindimar, era dividida, portanto, corral, canada e jeirão ou jarão, como se costuma dizer aqui. Aqui a excepcionalidade desta vinha, que de resto justifica a classificação como património da humanidade, à semelhança das vinhas do Douro, a excepcionalidade não é só ser, de alguma forma, arrancada da pedra, porque tem que de facto furar a pedra, é por causa dos muros. Há aqui um jogo de equilíbrio. Digamos que isto é um rendilhado e a renda é equilibrada. Para ser bonita, isto também é a mesma coisa. Isto é um autêntico rendilhado. E joga no equilíbrio para proteger, suficientemente alto para proteger do vento, mas também não tão alto que impedisse os raios solares de entrar e ajudar a amadurecer a uva. Portanto, isto é como se tivesse sido cientificamente estudado num grande laboratório, numa grande universidade, não é nada, foi tudo empiricamente o homem... Mas afinado, foi seguramente afinado ao longo dos séculos, é um jogo de equilíbrios, é uma parede que parece periclitante, não é? Frágil, mas que até suporta os sismos. Está aqui há 4 séculos, não é? Pois, suporta os sismos. Se alinhássemos todos estes muros, todas estas paredes, que foram construídas aqui no Pico à custa de suor dos picoenses ou picarotos, isto daria para... 2 voltas ao mundo. À linha do Equador. À linha do Equador, exatamente. Incrível. Que é uma coisa fantástica. Como é que tão pouca gente, uma terra tão pequena, conseguiu construir uma coisa tão grande? Por isso a Unesco teve mesmo que classificar isto como património cultural da humanidade, porque de facto isto é singular, é ímpar e é incrível pelo esforço que isto foi. É preciso recordar
que a Ilha do Pico foi a primeira a ser avistada pelos marinheiros do Infante Dom Henrique, aqui no bloco central das ilhas dos Açores, do arquipélago dos Açores. Foi a primeira a ser avistada, evidentemente por causa do farol. Da montanha, que chama... Sabe que Chateaubriand dizia que era um farol inútil da noite à montanha, mas acho que Chateaubriand não estava a ver bem a coisa. As próprias pessoas, mesmo das outras ilhas de São Jorge e do Faial, e então daqui necessariamente, para verem a meteorologia é pela montanha. Quando eu era miúdo, a primeira coisa que eu me lembro meu pai fazia era sair à porta de casa, ao balcão da cozinha e dizia, olha, vai fazer mau tempo, vai fazer bom tempo, olhando para a montanha. Olha, não se vê a montanha, é capaz de não ser dia muito bom para fazer isto na agricultura ou aquilo. Portanto, a montanha foi sempre um farol muito útil e ainda continua a ser um farol muito útil para as gentes deste triângulo de São Jorge, Pico e Faial. Mas, Manuel Tomás, se nós hoje consideramos esta paisagem absolutamente deslumbrante, de facto, no século XV, quando aqui se fizeram os primeiros povoamentos na Ilha do Pico, esta era uma ilha inóspita, assustadora, dizia-se dela. Particularmente esta zona em que nós nos encontramos. A zona entre São Mateus e Santa Luzia, que é a fronteira, que fica aqui virada ao Faial, era a zona, porque também mais recente da ilha. A ilha é a ilha mais recente dos Açores. É uma criancinha, geologicamente, tem só pouco mais de 300 mil anos. Santa Maria acho que tem mais de 8 milhões, portanto está a ver que é mesmo uma criancinha acabada de nascer, não é? E as pessoas não vieram para esta zona. Habitaram de São Mateus para as Lajes, até à Prainha do Norte, São Roque, que são zonas que têm melhores terras e também têm água. Esta é aquela que não tem terra, nem tem água. Portanto, tinha que ser a última a ser habitada. E depois de descobrirem a capacidade que o terreno tinha para a produção de vinhos, foi a salvação desta zona e até hoje. Houve vários ciclos nos Açores. O ciclo do pastel, as tintureiras, o ciclo da laranja, para falar de coisas mais recentes, e o ciclo da baleia. Foram tudo ciclos que se foram embora. O ciclo da baleia, de resto, foi mais curto. Tem muito a ver com o pico, mas sim, foi muito mais curto do que as pessoas costumam imaginar. Não é? A última baleia a ser caçada aqui foi no final dos anos 80, mas de facto também a caça à baleia tinha começado por influência dos americanos. Não muito antes. Não. São ciclos que foram rápidos. O único que é o ciclo, o melhor amigo do picaroto é o vinho. Porque repare, ele nasceu cá muito longínquamente no tempo, teve uma grande crise, mas continua. E realmente é um ciclo que não acaba. E corresponde ao período economicamente, no seu início, ao período economicamente mais próspero da Ilha do Pico. Foi o que mais riqueza proporcionou e trouxe à ilha durante mais tempo. Mais tempo. E ao Pico e aos Açores. 2/3 do imposto cobrado com as exportações dos Açores, na época áurea do vinho, eram do vinho do Pico. Manuel Tomás, de todas as ilhas dos Açores, das 9 ilhas dos Açores, e mesmo comparando com as do Grupo Central, a Ilha do Pico é provavelmente a que apresenta as condições naturais mais duras à partida. Sim, nesta zona mais recente, sem dúvida nenhuma, é uma ilha muito rochosa, muita pedra, muito vulcânica, vulcões mais recentes, o vulcão da montanha. O sinal está aqui neste tipo de pedra em que nós estamos, neste lagido, chama-se isto lagido, esta é lava encordoada. Fossilizada, portanto, sim, não é? Mas cujo desenho ainda se lê. Pois, e parece umas cordas mesmo, já viu? Exatamente. Tal e qual. Portanto, toda a ilha é cheia de pedra, aliás, as próprias terras, por isso não havia condições para produzir outra coisa, não é? A dificuldade, isto aliado aos ventos que sopram de vez em quando com grande intensidade, os sismos também, tudo isso ajudava a criar uma dificuldade tremenda às pessoas que habitavam nesta zona e o vinho foi a salvação.
Ilha negra e monstruosa. Para os primeiros povoadores que mas temiam. Também maravilha de lava e altura. Nós Também preferimos essa designação hoje. Maravilha de lava e altura. Houve outro poeta que disse que era uma ilha do sonho e da desgraça. Ilha maior no sonho e na desgraça. Sempre a acenar aos navios que ao longe passam, rumo ao Canadá e América. Ancorador de aves, poetas e baleeiros. Se calhar é isso que nós somos. Um ancorador de aves, poetas e baleeiros. Está a ver, Paulo, esta magnífica árvore, é um dragoeiro. O dragoeiro serviu para muitas coisas, para a pintura. Os flamengos terão vindo cá buscar Vamos sentar debaixo do dragoeiro, isto é uma oportunidade fantástica. O sangue do Draco era utilizado também para fins medicinais. Eu lembro-me de ser miúdo e me porem o sangue do dragoeiro no dedo quando fazia um ferimento. Portanto, teve sempre muitas utilizações e é uma árvore que, particularmente esta que está aqui atrás de nós, que não se sabe bem a idade dela, mas ela pode ser o ser vivo mais antigo dos Açores. Esta árvore pode ter 1000 anos. Aliás, todas as ilhas dos Açores têm dragoeiros. O dragoeiro é típico da Macaronésia. Que é esta região? A região do Cabo Verde, Canárias, Açores e Madeira. Mas a maior concentração de dragoeiros é aqui, no Pico, e exatamente aqui neste sítio onde nós estamos, no Museu do Vinho, no convento, antigo convento dos Carmelitas. Gaspar Frutuoso, no século XVI, fala da vinda de flamengos buscar o sangue do drago, ou do dragoeiro. Portanto, a seiva desta árvore. A seiva para a pintura, para utilizar na pintura. Ora bem, uma árvore para produzir seiva em quantidade que interesse. Claro, que justifique uma viagem, claro. Buscá-la, tem que ter muita idade. Claro. Portanto, isto... Se já são referenciadas assim no século XVI, provavelmente é anterior à povoação portuguesa, não é? É engraçado. Eu gosto mais que seja anteriores. Claro, é ainda mais emocionante que seja anterior. É interessante ter falado no Gaspar Frutuoso, esse cronista do século XVI, que se referia ao facto de aqui, concretamente na Ilha do Pico, a terra ser tão dura e as condições tão adversas que nem se conseguia tirar da terra cereal para fazer o pão. O que me conduz a uma pergunta que está aqui atravessada desde o início. A que propósito é que se lembram, numa terra tão dura, de querer cultivar vinha? Provavelmente experiências de outras localidades, nomeadamente da Madeira e do Chipre. Provavelmente os primeiros bacelos terão vindo, há quem diga do Chipre, há quem diga que vieram já da Madeira, deviam ter condições semelhantes, um clima úmido, mas com muita rocha, e portanto as condições também não davam para produzir outra coisa. Isso foi mesmo a necessidade que fez o engenho, como sempre, não é? E precisamente assim, o atual Museu do Vinho está numa casa de alguns dos grandes responsáveis pela introdução do vinho, da vinha na Ilha do Pico, que são os frades carmelitas. É um pequenino museu, o Museu do Vinho aqui no Pico, mas muito significativo. Muito esclarecedor, muito gráfico. Exatamente. Vamos lá. De facto, a vinha foi trazida pela mão dos primeiros povoadores do Pico portugueses que ocuparam esta ilha, poucos, há que dizer, ocuparam esta ilha em finais do século XV, meados do século XV, e foram eles que trouxeram primeiro a vinha. Exato, deve ter vindo logo com os primeiros. A tradição diz que foi logo desde o início, e provavelmente com o Frei Gigante,
Pedro Gigante, que Frei Gigante hoje é marca de um grande vinho. Vinho daqui, do Pico? Sim, vinho do Pico. E ele era capelão das Lajes do Pico, da Silveira, Lajes do Pico, na outra zona, no outro lado, no lado sul da ilha, mas depois os frades continuam e no final do século XVI, sobretudo princípio do século XVII, é que há um grande incremento do desenvolvimento da vinha nesta área, que é a área onde se produz melhor qualidade de vinho, e o sítio onde nós estamos, o convento dos Carmelitas, também tem muito a ver com isso, porque esses carmelitas também tiveram muito, como já dissemos, tiveram muito a ver com a implantação da vinha e o desenvolvimento do vinho. E nós aqui, à nossa esquerda, temos uma miniatura de tudo aquilo que é importante na história da vinha do Pico. Temos a própria vinha, com os corrais, as canadas, os jarões, tudo aqui muito bem delimitado. Temos a grande casa senhorial, que havemos de passar por ela na área larga. Temos a ermida, fundamental, não é? Para bem das almas e, se calhar, a tranquilidade dos produtores. Estas coisas associadas ficam sempre muito bem. Temos o Poço de Maré, porque a água era escassa e, às vezes, aquela que se aparava da chuva não era suficiente, portanto, ia-se buscar à maré uma água salobra, mas que era fresca e que se bebia. E depois temos também aqui as outras estruturas, a casa, provavelmente a casa do feitor, o alambique, as adegas, que hoje em dia há quem diga que a adega é o correspondente do grande solar. Ou seja, o grande solar era a casa dos senhores proprietários das vinhas e os que tinham poucas posses faziam umas adegas que eram os seus solares, entre aspas, à sua dimensão, e que tem uma grande tradição ainda hoje na Ilha do Pico. As adegas é uma tradição. Porque a paisagem urbana do Pico também é muito particular, a própria pedra basáltica, como não podia deixar de dizer, também marca a paisagem urbana, e a construção, esta pedra negra que dá estes contrastes. Contrastes maravilhosos de cor. Que foi depois talhada junto ao mar para fazer os rola-pipas, como vemos aqui, o homem a rolar a pipa, o barco do Pico a receber as pipas para as levar até à grande caravela, que no Porto da Horta recebia o vinho do Pico para a exportação. Nós já vamos falar sobre o regime de propriedade aqui no Pico. Vamos ver a quem pertenciam solares como estes aqui na Ilha do Pico durante o XVI, o XVII, o XVIII. Até à crise. Até à grande crise que arrasou com o século XIX. Exatamente. Vamos continuar esta história no Centro de Interpretação. Vamos a isso. Manuel Tomás, temos estado a viajar pela costa oeste e norte da Ilha do Pico. Uma paisagem completamente marcada pela cultura da vinha, uma cultura centenária, como temos estado a ver. E por construções como esta, como este antigo lagar aqui no Centro de Interpretação. É espantoso pensar como é que os trabalhadores desta vinha, os protagonistas da epopeia que temos estado a testemunhar, não eram os proprietários do vinho, não lucravam com o comércio do vinho, eram os feialenses. Exatamente. Os picarotes eram os trabalhadores, eram os feitores, mas a propriedade era de feialenses. As grandes casas... Os donos, exatamente. Os verdadeiros donos. Os donos dos solares. Os solares, que ainda existem alguns. Nós tivemos um pequeno, grande azar, pode ter sido pequeno, um azar à nascença. Os picarotos. Os picarotos ficaram logo órfãos
à nascença. Ou seja, o primeiro capitão do donatário era da Madeira, um tal Álvaro de Ornelas, que pura e simplesmente não fez caso da Ilha do Pico, nunca cá apareceu, e passados alguns anos foi concedida ao José Dutra, que era o capitão do donatário do Faial, também a governação da Ilha do Pico. Provavelmente terá concedido terras aos faialenses que depois do vinho se começar a desenvolver no final do século XVI, princípio do século XVII, na zona da fronteira. Depois, é muito engraçado isso de chamarem fronteira. Porque fica em frente ao Faial. Foram eles que foram os proprietários e os senhores também deviam ter mais capitais. Durante séculos, os picarotos, picuenses, trabalharam para os senhores do Faial, que aqui detinham a propriedade das terras e das vinhas em particular. Em meados do século XVIII, havia anos em que se produziam 40.000 pipas de vinho, de bom vinho. Que era exportado para a Inglaterra, para a América, até para a Rússia. Exatamente. E para as colónias inglesas de todo o mundo, para o Brasil também. Há aliás, uma história que diz que quando foi a Revolução Bolchevique, nas adegas do czar se encontraram garrafas de pico. Exatamente, vinho do Pico. Essa prosperidade que inundou a Ilha do Pico, mais propriamente os bolsos dos faialenses. E não só há historiadores muito bons nesta matéria do vinho, asseguram-nos que os impostos que se recolhiam da exportação do vinho do Pico ultrapassavam, eram para aí cerca de 2/3 de todos os impostos, mesmo o ciclo dito como muito rico da laranja de São Miguel, o imposto do vinho do Pico era superior. E foi com ele que se fez a doca da Faial, foi com ele que se arranjou o Porto de Angra, e penso que também a doca de Ponta Delgada. Portanto, os impostos do vinho do Pico... E aqui no Pico, que benefícios o povo do Pico e a Ilha do Pico teve com o trabalho efetivo dos picarotos nestas duríssimas vinhas? A alimentação que receberam por trabalhar, o seu suor, o resultado do seu suor e pouco mais do que isso, porque não eram os proprietários, não eram eles que exportavam. Não eram eles que lucravam. Não tínhamos um porto no Pico que permitisse a exportação. Aliás, se temos rola-pipas, se havia tantos rola-pipas, porquê? Porque não havia um cais, não havia um porto, não havia um guindaste em condições, um porto em condições que pegasse numa pipa e a colocasse dentro do barco para o barco ir para o Faial. Portanto, de alguma forma também interessava à situação instalada conservar o Pico numa espécie de registro primitivo, sem grandes infraestruturas, para o povo não descolar desta dependência, não é? Infelizmente tenho que concordar consigo. Enfim, eu gosto muito da comunidade do canal, gosto muito da ligação do Pico ao Faial, embora eu seja acusado de bairrista. Sou bairrista porque quem não gosta da sua terra não gosta de mais terra nenhuma, não é? É o facto. Temos que gostar da nossa terra, mas temos que compreender também a relação que temos que estabelecer com os outros. E a comunidade do canal, efetivamente, é uma comunidade. E viveu sempre na ligação uma com a outra. Embora eu acho que às vezes o canal esteja mais inclinado para um lado do que para o outro, como foi nesse caso histórico. Mas de alguma forma, Manel Tomás, a natureza encarregou-se de fazer justiça. Pois, mas foi uma justiça injusta. Dolorosa. Ou pelo menos dolorosa. Muito dolorosa e para todos. Sim. Mas isso permitiu, de alguma maneira, uma mudança. Uma independência e uma mudança. O que é que aconteceu em meados do século XIX? Uma grande transformação. Infeliz, que foram as pragas. O oídio e a filoxera destruíram. E em pouco tempo, talvez em 10 anos, 20 anos, a vinha, pura e simplesmente desapareceu. A vinha branca, a vinha do Verdeiro, tirando uma reserva muito restrita lá daquela zona que já falámos do Lagido da Criação Velha, desapareceu. Falência? Falência para grande parte dessas casas vitivinícolas? Que detinham o vinho, a produção da uva e do vinho. Imigração. Nessa altura também as terras, as vinhas perdidas, as terras valem menos. E, portanto, é mais fácil adquirir a propriedade. Muitos feitores tornaram-se mesmo proprietários, adquirindo, ou comprando, ou aos proprietários faialenses, aos antigos patrões, digamos assim.
Portanto, é a primeira vez, no fundo, que o há uma território... revolução social e económica. e económica na transformação da propriedade. É a primeira vez que a terra passa para as mãos de quem a trabalha. Pois, Literalmente, não é? Literalmente, Foi preciso virem essas pragas Exatamente. para a terra desvalorizar, para os picarotos passarem a ser proprietários da sua própria terra. Exatamente. E é nessa altura que começa a ser introduzido o vinho americano. A casta Isabela, o vinho americano, vinho de cheiro, e que proliferou e que começou a ser conhecido como o vinho do Pico. Mas que não era bom. Não. 1951 marca uma decisão, que é constituir-se uma cooperativa vitivinícola da Ilha do Pico. Em 1961 nasce mesmo a adega cooperativa, onde as pessoas começam a colocar as uvas brancas para produzir. Portanto, isso é um incentivo à produção do vinho branco, do tal verdelho que tinha desaparecido, e a partir de então, com a entrada para a União Europeia e a reconversão das vinhas, nós temos um fenómeno. Hoje temos mais de 20 marcas de qualidade de vinho do Pico, e a paisagem aqui desta zona do Concelho da Madalena e princípio aqui de Santa Luzia está a transformar-se completamente com o abate das árvores, dos incensos, das faias, das urces, que estão a ser retiradas para se reintroduzir as castas tradicionais, que é o verdeiro, o arinto e o terrantês. O terrantês, que é o tal que se diz: não o comas nem o bebas, para vinho se fez. Estes montes de pedra chamam-se aqui, na Ilha do Pico, maroiços, e são de facto bastante enigmáticos. E ao que sei, houve um grupo de arqueólogos, não há muito tempo, que colocou a hipótese destes montes serem construções anteriores à ocupação portuguesa da Ilha do Pico. Bom, primeiro isso é para rir. Não faz sentido que os maroiços sejam anteriores ao povoamento, à chegada dos portugueses, ainda por cima neste sítio. Mas, Manel, deixe-me interrompê-lo com um dado que ainda não foi abordado nesta nossa conversa. De facto, há notícia do arquipélago dos Açores muito antes da chegada aqui dos portugueses. Sim. Há mapas, há cartas marítimas do século XIV onde aparecem claramente representadas estas ilhas. Eu penso num exercício de imaginação. Como é que acha possível fazer estas construções? Com que meios? Onde é que paravam os barcos? Sim, não havia portos. Onde é que havia água? Esta zona onde nós estamos, a zona da vinha, é a zona de lajido, é a zona seca, é a zona árida. É a zona do chão de pedra. Do chão de pedra. Onde é que havia uma baía aqui nesta zona para os barcos? E os maroiços são só nesta zona? Essencialmente nesta zona. Também há alguns na outra zona da ilha, mas muito menos, porque a terra é diferente, é melhor. Portanto, onde eles abundam é exatamente aqui, as zonas mais recentes, de mais lajido, e as zonas da vinha, e portanto há maroiço anterior à vinha e maroiço posterior à vinha. Eu explico. O maroiço anterior à vinha, aliás, nessas investigações dos arqueólogos, uma coisa foi boa. Conseguiram datar alguns artefactos encontrados com a data... Nestes montes? Nestes montes, num monte aqui próximo, 1620. Ora bem, isso significa que antes da crise da vinha, já haveria... Das pragas da vinha, já haveria maroiços. E depois da vinha, depois das pragas da vinha, então sim, aí houve muita reconversão das zonas da vinha. Ainda no século XX se fez reconversão das zonas da vinha que estava improdutiva, que transformaram em zonas de milho, como este que nós vemos aqui. Exatamente, estamos rodeados de maroiços, maroiços e milheirais. Exatamente. A sua tese, Manuel Tomás, é que estas construções, estes montes de pedras... da necessidade de ter terra arável. Limpar o terreno. Exatamente. E então atiravam a pedra para o lado. Atiravam com critério, fazendo como vê, apesar deste maroiço estar aqui já
destruído por algum sismo menos simpático para ele, mas repare que ele tem uns alicerces bem construídos, tem uma parte exterior com pedras maiores e depois dentro é que se vai deitando a pedra miudinha, o cascalho, e em cima são arredondados, daí o maroiço, e eu dizer que provavelmente saltou do mar para a terra e ficou aqui este nome de maroiço. Fala ao poeta, fala ao poeta Manuel Tomás. Se calhar foi isso, mas o que é que significa maroiço, a palavra maroiço? Monte de pedra. Então temos que concluir que estas enigmáticas construções não visavam a construção em si, são uma consequência da necessidade de limpar os terrenos. Os maroiços são nossos, são portugueses, são históricos. São fruto da necessidade dos agricultores da Ilha do Pico. Manuel Tomás, é incrível pensar que até há 50 anos, corrija-me se não for exatamente assim, a Ilha do Pico, como a grande parte das 9 ilhas deste arquipélago, o arquipélago dos Açores, vivia num grande isolamento. E nós estamos aqui a ver a Ilha do Faial, 9 quilómetros de distância. Muito perto. Mais ou menos. Mas era, efetivamente, há 50 anos era bem assim. Os miúdos, acabada a 4ª classe, os que iam estudar, os que podiam continuar a estudar, iam para o Faial e ficavam lá uma semana inteira. Alguns, os que eram aqui desta zona, podiam regressar, vir ao fim de semana, mas os outros, dos outros concelhos, das Lajes, São Roque, não vinham. Provavelmente só vinham nas férias do Natal ou nas férias da Páscoa. E eu, com 10 anos, fui para São Miguel estudar e fiquei um ano sem vir ao Pico. Fui em setembro e regressei em junho. Os barcos também eram mais precários, não é? Eram. E a viagem era mesmo complicada às vezes. Nós medíamos a dificuldade da viagem pelas vezes que ela parava. Nós perguntávamos, então a viagem foi má? Quantas vezes parou a lancha? Parou 5 vezes. Significava desengatar, porque a vaga era tão grande, tinha que deixar passar a vaga para depois engatar outra vez o motor avante e lá íamos até o Faial, que era assim que nós medíamos o tamanho da dificuldade da viagem. Manel, será que há 50 anos, o tempo a que se reportam essas memórias, o Pico, concretamente o Pico, ainda era essa espécie de reserva quatrocentista, do Portugal quatrocentista, a que se referia Vitorino Nemésio, quando falava, enfim, não só das ilhas, das outras ilhas aqui dos Açores, mas muito particularmente do Pico, que ele destacou na sua literatura? Talvez em algumas manifestações, mas há 50 anos já não era assim tão fechado, nem tão isolado, que fosse uma reserva de um Portugal quatrocentista. Em algumas manifestações, sim. Nomeadamente, por exemplo, nas festas do Espírito Santo. Eu penso que essa é uma manifestação que veio com os navegadores, veio de 400, introduzida pela Rainha Santa Isabel, e depois os navegadores trouxeram para os Açores, que dos Açores foi para a diáspora açoriana, para as Américas do Norte e América do Sul, Brasil e Uruguai. Santa Catarina, no Brasil, mantém as tradições açorianas de uma forma muito viva. Talvez a festa do Espírito Santo, talvez é o que se conserva, é o que se conserva. Por razões muito especiais, ainda hoje. Mas tirando as festas do Espírito Santo, hoje não temos. Portugal do século XV. Não, hoje é Portugal. Que povoou a Ilha do Pico, exatamente. Hoje é bem Portugal do século XXI, aqui nos Açores, e nós estamos com um cenário atrás de nós que é uma prova disso mesmo, da universalidade do regional. As paredes do regional, como diria Miguel Torga, o universal é o regional sem paredes. Portanto, as paredes foram derrubadas e atrás de nós temos
um edifício considerado o edifício do ano por uma organização internacional. Sim, na apreciação de trabalhos de arquitetura, exatamente. De arquitetos, é a melhor demonstração de que, de facto, as paredes caíram e o regional é o universal. E aqui em frente ao Faial, tão perto, nesta comunidade que nos liga, e por termos estado todo o dia a falar de vinho, brindemos ao vinho do Pico. Brindemos ao sucesso do vinho do Pico, que é mais que merecido a julgar por esta amostra. Excelente, excelente. Obrigada, Manel. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.